tá morando agora no Brasil ou vai voltar pra Nova York? Cara, eu recebi tanta pergunta perguntando o que eu vou fazer. Tipo, o que você vai fazer depois da quarentena? O que você vai fazer depois do tudo? O que você vai fazer? Gente... Eu sou muito assim, eu tento muito me focar no agora, sabe? Então assim, eu tô muito feliz que tô aqui com a minha família. E às vezes eu tô bem brava também, né? Como todos nós seres humanos. A gente tá bravo, a gente tá feliz, a gente tá triste, a gente tá tudo ao mesmo tempo. Eu tô tentando viver o melhor possível dentro da situação que eu estou agora. Quando isso passar, ninguém sabe quando vai passar, como vai passar. Por enquanto, eu não me sinto confortável indo viajar e voltando aqui com minha família, entendeu? Eu tô pensando em ir, tipo, pra Londres, Nova York. Eu não posso, porque eles baniram quem está... Se você passou pelo Brasil, se você está no Brasil, você não pode entrar nos Estados Unidos. Eu queria estar em Nova York agora. Eu queria ir pra Nova York, pra ser bem sincera. Meu namorado está em Nova York também. E eu já sei que me perguntaram se estou namorando. Sim, meu namorado está em Nova York. Então, é uma coisa assim, eu não sei. Não sei o que eu vou fazer. Aviso vocês quando eu souber. Hábitos que fazem total diferença no seu dia a dia. Mano, pensamentos positivos. Gratidão faz muita diferença. Tipo, você pensar... Uma coisa que muda muito meu dia é quando eu acordo pensar em coisas que eu sou grata. Por exemplo, eu estar no meu aniversário com a minha família. É uma coisa que eu sempre tô viajando, sempre tô sozinha. E passar o meu aniversário com a minha família é uma coisa que eu queria mais tempo, velho. Agora eu fui forçada a fazer e foi mara, entendeu? Não foi do jeito que eu queria, não foi uma festinha com meus primos, minhas tias, minha avó e tal, todo mundo, mas teve minha família, teve brigadeiro vegano, nunca tinha ganho um brigadeiro vegano. Ai. E tem as barras da Fit com a Camila também, essa parceria maravilhosa. Se vocês não conhecem a Fit, eu tenho certeza que a Fit vai crescer muito, porque é o melhor chocolate vegano, sem açúcar, que eu já comi na minha vida, e vocês ainda tem cupom de desconto. Eu já tô fazendo propaganda porque é mara. Eu quero que todo mundo prove a Fit. Nossa, muito bom. É muito bom, cara. Até meu pai gosta da Fit. Meu irmão, a Camila e o Andrew, a Camila é tão fofa que ela ajuda meu namorado a me dar presentes, entendeu? Então assim, ela fez um bolo vegano pra mim, fez brigadeiro vegano, que foi o presente dela, e ela trouxe também as mais barras da Fit pra mim no dia do meu aniversário. E aí meu irmão viu que eu ganhei mais barra da Fit. E a primeira coisa que meu irmão falou foi assim: Luísa, eu vi você ganhou mais barra da Fit, então agora eu posso devorar aquela que tá no congelador? Eu falei, não. Oh, isso deu? Óbvio, né? Óbvio. Então assim, Fit é um vício aqui em casa, gente. Por enquanto só tem em Curitiba, mas eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão estar no Brasil inteiro. E eu sou muito orgulhosa, assim, de... Ai, não sei, de fazer parte desse começo e tudo, porque, sério, eu acho sensacional. A Camila é foda pra caralho, ela faz tudo, é foda, é foda, é foda. Ai, eu quero uma barra agora. Pergunta em inglês. How do you feel to be back in Brazil and spend time with your family? I feel so good. And I love chocolate even more now. But I don't think I will able to eat any other kind of chocolate after try this. Because this is so freaking good! Eu queria vender isso aqui, velho. Eu compraria toda semana. Meu Deus. Quais foram as boas experiências e aprendizados que você teve durante a pandemia? Cara, viveu agora. Tipo, slow down. Como que fala isso em português? Tipo, ir mais devagar com a vida. Eu comecei a escrever. Eu comecei a prestar atenção nas minhas emoções, nos meus sentimentos, em me entender melhor. Foi muito bom pra mim porque eu comecei a ver coisas que eu não via antes, porque eu sempre tava a 200 por hora, entendeu? Então eu comecei a perceber relações tóxicas que eu tinha, comecei a perceber padrões que eu tinha que vinham de certas determinadas situações do meu passado. Pude me conectar mais comigo porque afinal aqui eu tô rodeada pela minha família e por natureza e por coisas que fizeram parte da minha infância, então foi bem bom pra me conectar comigo mesma, assim, pra lembrar quem eu sou, pra só ir mais devagar, me preocupar em fazer minha comidinha, conversar aqui com a minha irmã de boa, não fazer nada, ficar deitada na grama ali, né, Júlia, que a gente adora. No sol. A gente adora ficar deitada no sol, na grama, coisas que eu nunca fazia. Desde quando eu comecei a viajar. Foi muito bom, cara. Tipo, eu comecei a ver a vida com outro olhar quando eu fiquei aqui. Porque eu parei com tudo que eu tinha. Tipo, não tenho mais Nova York pra ir passear. Não tenho mais facilidade de
fazer as coisas que eu fazia. Eu acho que não ter certas coisas me incentivou a buscar outras coisas. Então eu comecei a ler, comecei a escrever e me descobri mais, assim. Tipo, escrever foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer e tá me fazendo bem, desenhar também. Quando você não tem uma coisa, você vai buscar outra coisa, entendeu? Óbvio, eu tive muito ups and downs, assim. Teve momentos que eu tava... Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Tipo, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas isso é normal. Acontece. É normal, tá, gente? Vocês não estão sozinhos, tá? Tá todo mundo nessa. Uns quarentenados lá vão tomate por tomate, assim como eu, outros não. Você já pensou em ter outra profissão? Já? Muitas vezes. Eu tava hoje de manhã me preparando pra fazer um podcast em inglês que me fez pesquisar e entrar em detalhes com muitas coisas, assim, tipo, pensar em várias coisas. E uma das perguntas que vai ter no podcast, que eu vou avisar vocês no meu Instagram, foi o que eu acho sobre você se rotular pelo seu trabalho. Que ele percebeu, esse jornalista falou assim, que ele percebeu que eu não me rotulo muito modelo fashion. Tipo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ter coisa de atuação no Instagram, tem outras coisas, né? Eu nunca falo só de modelo. Raramente, na real, eu falo sobre a vida de modelo. Não raramente, mas eu não falo só sobre a vida de modelo, principalmente agora na quarentena, né? E eu acho muito importante falar isso, assim, sobre rótulo, acho que pra fechar esse vídeo. Rótulo é uma coisa tão pequena e tão, assim... Por que a gente vai se diminuir pra um rótulo se a gente pode ser tanta coisa, sabe? A gente é tudo, mas a gente nada do externo nos define. A roupa que a gente veste não nos define, o dinheiro que a gente tem não nos define, os seguidores no Instagram não nos define, nosso trabalho não nos define. Tem muita gente que trabalha que odeia o que faz. Tem muita gente que passa a vida fazendo uma coisa que odeia e não descobre uma coisa que deveria, sabe, tipo, fazer a pessoa feliz, tipo, não descobre a paixão dela. Eu acho que o trabalho é uma coisa, assim como todas as outras coisas externas, não é grande o suficiente pra nos definir. Eu acho que a partir do momento que a gente se rotula, a gente cria limites e espaço para julgamentos, né? Para julgamentos não construtivos. Então, assim, eu não acho certo rótulo. Eu acho que a gente tem que ser tudo que a gente quiser e crescer sempre, evoluir sempre, aprender sempre, mudar sempre. Isso é uma coisa que isso vai acontecer inevitavelmente. Então, rótulo pra mim não encaixa, né, nisso. E é isso aí, velho. Concorda? Concordo totalmente. Porque, tipo, a gente sempre tá mudando, né? A gente sempre tá mudando. Por que a gente vai se rotular? Real. E, tipo, não é nenhuma questão de ser... Eu lembro que às vezes eu achava, tipo, a pessoa mudou, tipo, drasticamente, ela tá sendo, vamos dizer, hipócrita, vamos dizer. Mas a você verdade já cria esse espaço de julgamento ruim, tipo, sabe? Não tem nada a ver com hipocrisia, isso é evolução. Evolução. Mudar faz parte do ser humano. Você não pode impedir que uma pessoa mude, impedir que uma pessoa evolua. Então, eu acho que é uma questão bem complexa. E é importante a gente pensar sobre isso, como a gente tem que ser mais mente aberta, não criar rótulos, não se limitar, sabe? Se descobrir sempre, evoluir sempre, errar, aprender, se desculpar. E é isso. É isso aí. Essa aí é a vida, entendeu? Não rotule um brigadeiro como um brigadeiro. Porque isso aqui não é um brigadeiro. Isso é vida. Isso aqui é uma vida. Então é isso, a máquina parou de filmar aí e a gente não sabe onde parou de filmar. Aí vai parar, eu acho. Não, agora começou. Mas tava gravando, fiquei olhando Pare, o telefone. vamos assistir até onde foi. Mas eu queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aí saudáveis, bem à medida do possível. Espero que tenha esclarecido as dúvidas que eu respondi, porque eu sou muito enrolada pra explicar. É isso aí, Vera, a gente se vê logo. Deixa aqui sugestões se vocês tiverem. Não ao rótulos, é isso aí. Essa é a mensagem que eu tenho pra terminar o vídeo. Fiquem bem e não aos rótulos. Agora tchau, foi brincadeira. E tomar café. Vamos, Julia! Tá dele.